Sabe aquela sensação de que o mundo moderno virou um hospício a céu aberto? Pois é. Se isso soa familiar, essa análise foi feita para quem se sente assim. Vamos mergulhar num manifesto que não só dá um diagnóstico disso tudo, mas o que é mais importante, oferece um plano prático, um roteiro mesmo, para retomar o controle e construir um refúgio no meio desse caos todo. Vamos ver como? Para começar, o manifesto joga essa frase de efeito, bem ousada: o rio Amazonas venceu. Ok, mas o que isso quer dizer, né? Não é sobre força bruta, não. Pensa nisso como uma grande metáfora. Uma estratégia nova onde o poder não está em ficar isolado, mas sim em juntar um monte de forças pequenas, os tais afluentes. E quando esses afluentes se juntam, bom, aí eles viram uma correnteza que ninguém consegue parar. E olha só, essa imagem aqui resume perfeitamente essa virada de chave. De um lado, a gente tem a tal estratégia da ilha. O que ela é? Isolada, vulnerável, basicamente fadada ao fracasso. É aquela tentativa de lutar sozinho no meio da tempestade, sabe? E do outro lado, a estratégia do rio, totalmente o oposto. Unida, poderosa e, no fim, vitoriosa. A proposta aqui é bem clara. A ideia é deixar de ser uma ilha para virar parte de um fluxo maior, de um rio que vai ganhando força com todo mundo remando na mesma direção. Ok, mas antes de chegar na solução, o manifesto faz questão de jogar a real na nossa cara com um diagnóstico bem brutal. E a conclusão é essa aí: estamos cercados. E olha, essa sensação de estar sempre sob pressão não é paranoia, não. É a realidade em que vivemos. E essa imagem aqui captura bem a essência desse cerco. Muitas vezes nos sentimos meio que nessa ilha precária, sabe? Com duas grandes ameaças em volta. De um lado, os chamados predadores de atenção. As notificações, os feeds que nunca acabam, tudo disputando um pedacinho do nosso foco. E do outro, os vampiros de privacidade, que ficam coletando nossos dados, invadindo o nosso espaço. E o resultado disso tudo é que a privacidade, do jeito que a conhecíamos, já era. E essa invasão acontece basicamente em duas frentes, dois níveis diferentes. Primeiro, no nível micro, que é dentro de casa. É a tecnologia, a falta de limites, tudo violando aquele que deveria ser o nosso santuário, nosso espaço pessoal. E depois tem o nível macro. Aí são as instituições, as leis, coisas que, em teoria, deveriam nos proteger, mas que muitas vezes acabam funcionando como sistemas de controle, feitos para manter tudo como está. Para descrever essa reação do sistema, o manifesto traz um conceito bem interessante: o complexo de Herodes. A analogia é muito forte. Pensa só. Assim como o rei Herodes ficou com medo do nascimento de um novo rei, o sistema de hoje também teme o surgimento de uma nova consciência. Uma consciência de liberdade, de autonomia. E a reação é a mesma: tentar matar no berço, sufocar com mais controle, mais regras. No fundo, é um medo que o sistema tem da nossa soberania. Certo, o diagnóstico é bem sombrio, não dá para negar, mas o manifesto não para por aí, não nos deixa à deriva. Pelo contrário, ele oferece uma estratégia clara de defesa. A lógica é a seguinte: se o mundo virou um dilúvio de caos, a solução não é ficar tentando parar a chuva. A solução é construir a nossa própria fortaleza, a nossa própria arca. E aqui está a virada de chave, a mudança de mentalidade que é fundamental. O argumento do manifesto é simples. É hora de parar de tentar consertar o Titanic. O sistema já está afundando. A nossa energia tem que ser usada para construir os botes salva-vidas. Então o foco sai daquela reforma que nunca vai acontecer e vai para a criação de algo novo, algo seguro e principalmente algo que esteja sob o nosso controle, as nossas arcas pessoais. Beleza, mas como é que se constrói essa arca na prática? O plano tem 3 pilares, 3 passos essenciais. O primeiro é a muralha de gelo, que é sobre criar limites que ninguém possa ultrapassar. O segundo, soberania digital, para a gente ter o controle do nosso território online. E o terceiro, o fim da validação, para se libertar daquela necessidade de aprovação dos outros. Vamos dar uma olhada em cada um. Vamos começar com o primeiro pilar, a muralha de gelo. A essência dele está toda nesta frase que é muito poderosa. O não é o sistema imunológico da alma. Pensa bem, dizer não não é ser agressivo, é autodefesa. É a principal ferramenta que temos para construir nossos limites, para proteger nosso espaço interno e, no fim das contas, para garantir nosso bem-estar contra tanta invasão que vem de fora. Agora, o segundo passo nos joga direto no campo de batalha dos nossos tempos, a soberania digital. E aqui o manifesto faz uma distinção que é crucial. De um lado, o que ele chama de terreno alugado, tipo as redes sociais, sabe? Onde somos só inquilinos, sujeitos às regras e ao controle do dono do prédio. E do outro lado,
a terra firme, ou seja, plataformas que são nossas, conteúdo que controlamos de verdade, onde temos segurança e permanência. A escolha é bem clara: ser um peão no jogo dos outros ou ser dono do próprio tabuleiro. E chegamos ao terceiro passo, que, olha, talvez seja o mais libertador de todos: o fim da validação. É sobre se livrar daqueles fantasmas que ficam exigindo aprovação, pedindo explicação para tudo. É basicamente parar de pedir permissão para existir, para ser quem se é. Especialmente para aqueles cujo único interesse, no fundo, é controlar. É uma declaração de independência pessoal, de verdade. Então, com o diagnóstico na mesa e a estratégia toda traçada, o manifesto poderia terminar aí, como um manual. Mas não, ele termina de um jeito diferente. Ele termina como um convite, um chamado aberto para todo mundo que se identifica com essa jornada, para que também se tornem afluentes. E a natureza desse convite é bem específica. Primeiro, a ideia de que isso não é autoajuda, é autodefesa. É também o reconhecimento de que, assim como ninguém consegue construir uma catedral sozinho, não se constrói soberania de forma isolada. É um projeto coletivo, sabe? Construído tijolo por tijolo, batalha por batalha. E por isso o chamado final é esse, que cada um se torne um afluente, para ajudar a engrossar esse rio para que ele fique cada vez mais e mais forte. Mas, afinal, o que é que move tudo isso? O que impulsiona esse movimento? É uma ideia muito poderosa, que é esta aqui. A soberania é contagiante. Não é uma coisa isolada, um ato único. Pelo contrário, cada vez que uma pessoa defende o seu espaço, age com autonomia, isso cria uma onda de inspiração. É um verdadeiro efeito dominó com um potencial de crescimento enorme, exponencial. E é assim que o manifesto termina, com esta pergunta final, que serve tanto como um resumo, mas também como um desafio direto para a gente pensar. A soberania é contagiante. Ok, e agora? Se essa ideia realmente se espalhar, o que acontece depois? O próximo passo? Bom, ele não está escrito no manifesto. Ele está nas ações de cada um. A questão que fica no ar é: qual será o próximo passo?